Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero comentar um assunto que tá aí, né, na mídia, tá todo mundo comentando, uns defendendo, outros, enfim, criticando, e eu acho que é uma obrigação desse canal, já que a gente fala de arte, de cultura, de literatura, e a gente também fala das questões políticas do país, eu acho que é obrigação minha me posicionar aqui e colocar o que eu penso a respeito desse assunto. Trata-se da sentença do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou que fosse tirado do ar alguns vídeos de shows do humorista Léo Lins. E determinou também uma série de coisas, né? Ele não pode sair de São Paulo sem avisar a justiça, ele não pode produzir determinado tipo de conteúdo, enfim, a sentença está lá colocada. Bom, foi dada a sentença e aí um monte de gente começou a se manifestar nas redes sociais, enfim, na internet. Algumas pessoas, como eu disse, criticando, outras criticando a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e outras pessoas criticando o humorista, né, e defendendo a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí começa aquela coisa, de novo, de liberdade de expressão, o que pode, o que não pode. E aí foi o Fábio Porchat e fez um textão no Twitter defendendo o Léo Lins, uma defesa que eu achei um tanto quanto esquisita, porque fala algumas coisas ali que eu não sei, né, não que eu tenha sempre achei o Fábio Porchat um gênio, nem nada disso, não acho ele um gênio, mas achei acho que ele é uma pessoa esclarecida, né? Eu gosto de algumas entrevistas que ele dá, de alguns posicionamentos que ele tem, mas confesso que nessa defesa do Léo Lins ele foi bastante infeliz. E aí o Reinaldo Azevedo fez um vídeo falando, a Mili Lacombe escreveu uma coluna no UOL muito boa a respeito desse assunto, muito boa, recomendo a leitura da coluna da Mili Lacombe sobre isso. Enfim, os Galãs Feios falaram, o Meteoro Brasil falou, vários canais falaram, né? CNN, enfim, na Band News, vários veículos de comunicação e vários canais da internet se posicionaram sobre a questão do Léo Lins. E eu vou aqui me posicionar também, tá? E vou explicar, porque eu acho que tem algumas coisas que não foram faladas. Então, primeiro eu vou começar pelo meu posicionamento. Eu acho que a Justiça de São Paulo está correta. Vejam, eu não sou jurista, não sou da área do direito, mas sou um cidadão que busco conhecer as leis. E leio leis em geral, enfim, tenho mais conhecimento sobre leis relacionadas à cultura porque é onde eu milito, né? Mas eu busco conhecer as leis de maneira geral, busco ler sentenças, busco quando são casos famosos, né? Enfim. E assim, eu não li a sentença toda, confesso, não li a sentença toda do Tribunal de Justiça, mas o que eu li já foi suficiente para me posicionar a favor da Justiça de São Paulo. Eu acho que a Justiça está corretíssima em fazer o que ele fez. Ah, mas isso é censura. Primeiro, vamos lá, não é censura. O cerne da sentença foi retirar do ar algo que já estava sendo produzido, que já tinha sido produzido. Então, retirar do ar algumas coisas que foram feitas. Ah, mas também na sentença está dizendo que ele não pode fazer. Sim. A sentença, na verdade, ela está dizendo o óbvio. Você não pode cometer crimes. Ponto. Né? Trocando em miúdos, o que a sentença está dizendo é isso. Você cometeu um crime, tire-o do ar, e você não pode mais cometer crimes. Simples assim. Ah, mas não foi crime o que ele cometeu, foi uma piada, pode ser piada de mau gosto, mas é piada. Então, eu me recuso a chamar de piada. E me recuso a chamar de piada porque a gente precisa parar de normalizar determinadas coisas. E quando a gente chama algo de piada,
a gente está, de certa forma, normalizando aquele algo. A gente está levando aquele algo para o campo do aceitável, para o campo do tranquilinho, é só uma piada. E existem coisas como racismo, machismo, homofobia, LGBTfobia, gordofobia, enfim, que não podem ser normalizados. Passou da hora já da gente parar de normalizar isso. Eu também não assisti ao vídeo, mas li algumas das frases, né, que foram transcritas de coisas que ele disse. Eu não vou reproduzir aqui, tá, gente? Não vou mesmo, porque eu me recuso a reproduzir algo algo criminoso, né? Algo tão absurdo, é algo abjeto, é abjeto. Então, assim, primeiro, eu não sei da onde que alguém consegue tirar que aquilo seja minimamente engraçado. Mas, independentemente das pessoas que assistiram acharem graça ou não, né? É crime. Ah, mas ele não falou contra ninguém especificamente. Então, o crime de racismo, ele não precisa ser cometido contra uma pessoa, né? Aliás, o crime de racismo, ele não é individualizado, né? A lei que determinou que racismo é crime, deixa claro que ele não é um crime individualizado. Não é um crime que eu cometo contra alguém. É um crime que eu cometo contra um grupo social, né? Contra uma etnia, contra uma raça. Então, esse argumento de que ele não se dirigiu a ninguém especificamente e tal, isso não tira o aspecto criminoso de uma coisa absurda que ele fala, por exemplo, sobre a escravidão. Que eu, como disse, não vou repetir aqui, né? Se vocês quiserem, procurem aí, porque eu me recuso a repetir. Ah, mas e a censura, é contra a censura, é inconstitucional porque contra a censura. Então vamos falar de Constituição. Realmente não existe censura prévia no Brasil. Mas também está na Constituição a proibição de qualquer tipo de discriminação, seja por raça, por cor, por etnia, por orientação sexual, por identidade de gênero, enfim, seja por qualquer questão. Então, existem dois preceitos constitucionais que nesse caso colidem. Qual é o preceito constitucional mais importante? A liberdade de expressão ou o direito fundamental à vida? Ah, mas você está exagerando, ele não fez nada demais. Gente, a gente tem que entender de uma vez por todas, e aí aqui a gente fala, em vários vídeos aqui do canal, a gente já falou sobre o poder da produção de discurso, o poder da palavra, enfim. Que algo que é dito em contextos de normalização podem levar a atitudes que correspondem ao que foi dito e que vão ser consideradas normais. Então, se eu normalizo um discurso racista, eu estou automaticamente normalizando uma atitude racista. E o que é uma atitude racista? Do ponto de vista individual, é eu ir lá e bater numa pessoa porque ela é uma pessoa negra. É eu ir lá e xingar uma pessoa porque ela é uma pessoa negra. É eu ir lá e matar uma pessoa porque ela é uma pessoa negra. É isso que o discurso racista, seja ele em que contexto for, alimenta. É isso que ele alimenta. Então aqui não estamos falando de liberdade de expressão. Ah, mas as pessoas pagaram no teatro para assistir. Então, o teatro é não sei o quê, é um lugar, a pessoa pagou, ela quis ir assistir. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar num teatro fechado pessoas se matando. E só entra no teatro para assistir quem quer. Pode isso? Eu posso colocar num espaço fechado pessoas se matando e falar, gente, olha, aqui é fechado. Só entra quem quer, só quem quiser assistir isso assiste e entra. Pode? Nossa, mas que comparação sem sentido. Por quê? Porque o crime
é menos reconhecido enquanto crime, porque existe um racismo estrutural, um machismo estrutural, uma misoginia estrutural, uma LGBTfobia estrutural que normaliza esses discursos? E aí é menos crime? Eu usei o exemplo de se matar, né, de maneira propositadamente hiperbólica, vamos dizer assim, justamente para mostrar o seguinte: o que esse rapaz fez foi crime. Simples assim. Então a gente não pode falar em liberdade de expressão, não existe preceito constitucional, porque existe um outro preceito constitucional mais valioso ainda, que é o direito à existência, o direito à vida, o direito a ser quem é, sem que com isso sofra nenhum tipo de violência, seja ela verbal, seja ela discursiva, seja ela física, seja ela social, seja o raio que for, sem sofrer nenhum tipo de violência, e a pessoa ter o direito de ser quem é. Então, todo esse discurso de defesa do Léo Lins, porque a liberdade de expressão, porque a censura, porque vão censurar mais, isso abre um precedente. Então, abre que precedente? É só você não cometer crime. Simples assim. Eu realmente não acredito que numa democracia como a nossa, que é capenga, que precisa ser muito, muito aperfeiçoada, mas, mesmo assim, eu não acredito que numa democracia como a nossa haja espaço para essa censura que estão falando que pode acontecer. Não existe espaço para isso, gente. Não existe. Os meios de comunicação estão aí, a internet está aí, o mundo está aí, está tudo. Não dá. Não dá. Tá? Então, assim, esse receio de censura é bobagem. Tá? Quem está defendendo esse rapaz, o Léo Lins, está defendendo ou por ignorância, ou por corporativismo, ou por má fé. Só pode ser uma dessas três coisas. Ou é ignorância, ou é corporativismo, ou é má fé. Tá certo? Por quê? Porque não tem defesa. O que ele fez não tem defesa. Se vocês conseguirem ver algumas das frases que ele diz no show dele, vocês vão ver. Não tem defesa. É absurdo, é abjeto. Né? Me admira muito que as pessoas achem graça disso. Me assusta muito que as pessoas achem graça de um negócio como esse. Mas é isso, para eu poder falar mais sobre isso, eu teria que ver quem é o tipo de público que assiste os shows desse rapaz, porque aí talvez a gente conseguisse fazer um corte social e eu me arriscaria a dizer que a maioria são brancos, de classe média alta, né? Então existe aí esse corte social desse público que vai achar graça. Não sei por que vai achar graça. Eu não sei por que, tá, gente? Mas enfim. E tudo isso aqui é especulação. Mas o fato é que essa situação em si, da justiça ter agido de mandar tirar do ar, de proibi-lo de produzir conteúdo semelhante, porque veja, ele não foi proibido de produzir conteúdo humorístico nenhum. Ele foi proibido de produzir um determinado tipo de conteúdo semelhante ao conteúdo dos vídeos que foram tirados do ar. Que, volto a dizer, é um conteúdo machista, racista, misógino, LGBTfóbico, gordofóbico, sabe? Ele chega a fazer apologia à pedofilia e ao estupro. Ele faz. Não. Vejam, porque ele faz. Eu não vou repetir aqui. Seria muito fácil para mim provar isso repetindo as coisas que ele disse. Mas eu me recuso a repetir coisas tão abjetas como as coisas que ele disse. Então a justiça está corretíssima. E eu sou um defensor da liberdade, mas a gente precisa parar de achar que liberdade de expressão é uma coisa individual. Né? A liberdade é um bem coletivo. A gente precisa botar isso na cabeça. Primeiro, a liberdade é um bem coletivo. Ele não é um bem individual. Ninguém é livre sozinho. Ninguém é livre sozinho. Se só eu estiver livre no mundo, eu não serei livre. Pensem nisso. Tentem imaginar
Você vivendo num mundo em que você seja a única pessoa livre do mundo. Você não vai ser livre. Você não vai ser livre. Então a liberdade, a gente tem que botar na nossa cabeça de uma vez por todas para falar sobre essa coisa de liberdade de expressão e parará, parará, parará. A liberdade é um bem coletivo. É assim que a liberdade tem que ser encarada, como um bem coletivo. Então se eu, e a liberdade de expressão entra nisso, se eu ao me expressar não tenho o cuidado de pensar no bem coletivo com a minha expressão, então não cabe aqui a chamada liberdade de expressão. Eu tenho liberdade de me expressar desde que a minha expressão não cause mal a ninguém. Isso é o que a gente fala de bem coletivo. Se causa mal a alguém, então eu não posso falar. Simples assim. Ah, mas não causou mal nenhum. Às vezes não causa mal diretamente, mas alimenta um troço que existe na nossa sociedade e que a gente não pode negar. O racismo, o machismo, a misoginia, a LGBTfobia. Eu não preciso dar dados aqui, esses dados já estão mais do que expostos, né? Sobre o número de mortes da comunidade LGBTQIAP+, do Brasil. O Brasil é um dos países do mundo que mais mata essas pessoas, né? Os crimes contra os negros, contra as mulheres, enfim. Né? Eu não preciso dizer mais nada. Os dados estão aí. Né? Então eu só queria me posicionar, porque eu acho que é importante um canal como esse, que tem na sua essência discutir questões de arte, de cultura, de literatura, enfim. Debater uma questão, refletir sobre uma questão como essa. Né? Então, estou novamente fincando um posicionamento. Eu acho que a decisão da Justiça de São Paulo está correta. Está correta. Não sei, como eu disse, não li a sentença toda, li só uma parte dela. E não entendo tanto assim de direito. Sou um leigo do direito que busca ler as coisas, né? Um cidadão que busca conhecer as leis. Mas dentro da minha limitação, tanto de conhecimento quanto da leitura da sentença, eu consigo afirmar que não vejo erro do ponto de vista jurídico. Talvez até exista algum erro. Talvez a sentença não seja perfeita, 100%. Mas com certeza ela não carrega os erros, por exemplo, de inconstitucionalidade, como algumas pessoas criticaram. Enfim, isso ela não carrega. Então eu estou totalmente de acordo, mas mais do que acordo jurídico, eu tenho um acordo ético, moral e social e político com essa sentença do Ministério do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ah, mas o Tribunal de Justiça não pode ser político e tal. Gente, desculpa, qualquer decisão jurídica tem um caráter político também. Político não no sentido partidário, mas político, no sentido de firmar um posicionamento social diante da sociedade. Então, quando o Tribunal de Justiça de São Paulo diz isso não pode, ele está afirmando um posicionamento político diante da sociedade, baseado na lei, como tem que ser, né? Baseado no direito, como tem que ser. Vivemos num Estado democrático de direito, né? Mas um posicionamento que acaba tendo conotações políticas também. Então defendo sim, acho que o que o Léo Lins fez não tem nada de humor, nada de piada, nada. Por mais que as pessoas achem engraçado, não tem nada de humor, nada de piada. São coisas abjetas, são coisas criminosas. Tá certo? E quer ser humorista? Queridos humoristas, eu estou falando queridos no masculino porque na maioria das vezes são homens que fazem isso, tá? Na maioria das vezes. Queridos, o mundo está mudando. Reinventem-se. Né? Não se fala que todo mundo tem que se reinventar, porque os tempos são outros, a internet, porque não sei o quê, reinvente-se. Então,
Reinventem-se. Né? Não vivem falando que os professores têm que se reinventar, porque a educação está uma porcaria, porque os professores precisam se reinventar. Então, esse tipo de coisa que vocês chamam de humor está uma porcaria. Precisa se reinventar. Precisa se reinventar. Busca fazer, como um monte de gente diz, né? Fazer humor com o oprimido é fácil. Busca fazer humor com os opressores. Busca fazer humor com os poderosos. Vai lá. Tenta a sorte. Seja inteligente, seja sagaz. Mostre que você é um bom humorista. Faça o que é mais difícil de fazer. Eu sempre vou usar como exemplo uma situação de um crítico de arte argentino chamado Héctor Olbach, que numa determinada situação, que não vem ao caso agora, né, ele foi meio que cancelado, mas isso já faz bastante tempo. Ele foi meio que cancelado e tal pela mídia e tudo mais, porque ele fez uma crítica ao Andy Warhol, né, para vocês verem como faz tempo. Mas enfim, ele tem um pensamento que é muito bacana, que ele diz: a grandeza da arte é proporcional à grandeza do risco que ela proporciona, né? Que ela traz. Então, uma grande obra de arte, na verdade, traz um grande risco. Então, vamos pensar sobre isso. Qualquer dia eu faço um vídeo para a gente refletir bem sobre esse pensamento do Héctor Olbach. Mas vamos pensar nisso. Arrisque-se. Faça o que é mais difícil. Esse humorzinho fácil, babaca, de canalha, de lidar com quem já é oprimido, passou, já foi. Já foi. Já foi há muito tempo. Não precisa parar com isso, já foi. Não tem mais graça, não é mais humor. E agora, dependendo de que você fale, e o que o Léo Lins falou está enquadrado nisso que eu vou falar agora, é crime. E nenhuma liberdade de expressão nos dá o direito de cometer crimes. Porque a liberdade, repito, é um bem coletivo, faz parte do pacto social, faz parte do contrato social. É isso. Queria saber o que cada uma de vocês pensa, o que cada um de vocês pensa. Vamos abrir debate. Coloquem aí nos comentários se vocês discordam, se vocês concordam, o que vocês discordam, o que vocês concordam. Enfim, compartilhem o vídeo, curtam, comentem, se inscrevam no canal se não se inscreveram. Se já se inscreveram no canal, chamem as pessoas para se inscreverem no canal. A gente precisa aumentar o nosso número de inscritos. Visitem nosso blog Aliteração, nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o Cool. Leiam a revista Fluxos, logo está saindo o número 12 da revista Fluxos. Enfim, quem quiser e puder, colabora com a nossa campanha do Apoia-se, o link está aí na descrição do vídeo, qualquer colaboração é bem-vinda e é muito importante. E só para reforçar que nós estamos aí com o nosso trabalho de editoração, de revisão de textos. Quem está precisando revisar texto, qualquer tipo de texto, tá, gente? É só ir lá no blog, clicar no selinho editorial azul e laranja lá do Aliteração e ver lá as regras e entrar em contato com a gente, que a gente vai bater um papo, fazer um orçamento bacana, enfim. Tá bom? É isso, gente. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.